Fala pessoal, tudo bem? Você que é da área portuária ou tem interesse em aprender, hoje trataremos da temática dimensionamento das operações portuárias e gestão da tomada de decisão. Isso ajuda a gente a compreender um pouquinho de como o planejamento integrado das operações em um porto ajuda as empresas a chegarem à sua capacidade máxima. Fique aqui comigo no vídeo e vamos juntos nessa jornada. Um abraço! Hoje nós vamos abordar gestão da tomada de decisão nas operações portuárias. Pessoal, os métodos e ferramentas que nós utilizamos para entender a capacidade produtiva, dimensionar os processos, identificar os gargalos e otimizar os recursos são muito importantes para que as empresas atinjam a plenitude produtiva, além de melhorar a gestão da tomada de decisão. Ao longo dessa jornada desse setor, nós vamos separar isso em diversos temas para que você possa compreender como a gestão da tomada de decisão atua em cada um desses temas, ok? E agora no início eu separei uma abordagem simplificada para que a gente possa compreender como a gestão da tomada de decisão é importante nesse setor, com 5 grandes itens. O primeiro grande item é o estudo do sistema portuário, compreender de que tipo de operação nós vamos estar lidando. Pode ser operação de container, granéis não agrícolas, granéis agrícolas, produtos siderúrgicos, líquidos, enfim, uma infinidade de operações que vão estar atreladas aos processos produtivos que nós vamos estudar. No segundo grande tópico, nós vamos entender as regras operacionais desse sistema, para que a gente possa avaliar o processo de uma forma um pouco mais fina, ok? No terceiro grande item, nós vamos entender o contexto da cadeia integrada. Não basta avaliar somente a questão da chegada de navios, saída de navios, mas sim toda a retroárea, gestão da operação, o planejamento da demanda, a sazonalidade, enfim, todas as regras integradas para que a gente possa medir o nível de serviço final, ou seja, capacidade produtiva global. E no quarto item nós vamos compreender os principais desafios que o setor vive, além de compreender como a gestão da tomada de decisão pode nos apoiar no planejamento integrado das operações portuárias, ok? E aí nós separamos isso de uma forma um pouco mais detalhada para entender os principais desafios da implementação da gestão da tomada de decisão nesse setor. Nós vamos passar pelos temas para compreender esses principais desafios. Mapear os processos produtivos para compreender a complexidade da operação. Validar esse mapeamento com os times multifuncionais para que cada regra, cada dado e cada informação seja coerente com a operação. Entender a demanda, ou seja, compreender a sazonalidade do negócio dos processos produtivos que nós estamos estudando. Entender a cadeia integrada, porque níveis de serviços individuais não refletem a capacidade produtiva global. Compreender também como os modelos matemáticos podem ser implementados, sejam eles modelos de simulação de processos produtivos ou modelos de otimização de processo, com foco em compreender o baseline da operação, que é o cenário atual produtivo. Pessoal, é importante a gente entender que a operação portuária ela é norteada por vários temas. E aqui nós elencamos alguns que nós julgamos importantes para o viés de gestão da tomada de decisão. O primeiro ponto que nós vamos abordar é a chegada de navios, que reflete a sazonalidade de negócio das empresas, ou volumetria. Fila de navios, a importância da fila de navios para o sistema e o impacto que ela causa na cadeia integrada. Gestão das operações integradas, entender todo o contexto de forma sinérgica. Gestão do pier, como os recursos do pier fazem com que os produtos escoem. Gestão da retroárea, importante ponto para compreendermos os processos de estocagem, movimentação logística, dos recursos, da segmentação desses produtos na retroárea, dos impactos das burocracias de liberação desses produtos, dos processos de triagem, enfim, tudo que permeia o fluxo produtivo. E no sexto item, planejamento da demanda, entender como a intermodalidade utilizada para o sistema portuário, seja ela através de ferrovia, hidrovia, dutovia ou rodovia, faz com que os produtos sejam escoados. Lembrando, pessoal, o sistema integrado é importante para que a gente possa chegar nos nossos resultados. Então não adianta a gente avaliar um item de forma isolada. A gente precisa compreender isso de forma sinérgica. E aí, a partir de agora, nós vamos compreender item a item, dividindo esses temas, para que vocês possam compreender essa jornada de gestão da tomada de decisão dentro das operações portuárias. E agora nós vamos tratar da etapa número 1, chegada de navios. E agora, pessoal,
nós vamos abordar de forma prática os temas que nós vimos anteriormente. E o primeiro item é a chegada de navios. Como assim, Gustavo, chegada de navios? Nós vamos entender os dados históricos da operação de chegadas dos navios na fila. Isso mesmo. Então, nós separamos aqui 6 itens que são itens importantes para que a gente possa compreender a sazonalidade do negócio, que tem a ver com o volume total, seja ele para ser carregado ou descarregado. Então, o primeiro item é o tipo de navio. Nós vamos entender o mix de tipos de navio que a operação utiliza. Isso é uma estratégia importantíssima para que as empresas possam se planejar de forma antecipada e terem ganhos de capacidade produtiva. Então é importante a gente entender que esse mix impacta nessa estratégia. E o mix vai impactar também na questão do volume que o navio transporta. Então, dependendo do tipo e classe de navio que você utiliza, você transporta menos ou mais volume. Lembrando que a questão do timeline do navio no porto influencia também na capacidade. Então, às vezes, você vai estar movimentando um navio de menor porte, gastando a mesma quantidade de tempo que um navio de maior porte, sendo que no pier, esses tempos de operação vão ser um pouco diferentes. Tipo de produto. É importante a gente entender a operação como um todo. Que tipo de sistema portuário a gente vai estar estudando. Se a gente vai estar estudando um porto de container, que vão ser movimentações unitárias. Se nós vamos estar trabalhando porto de granéis não agrícolas, como minério, carvão, por exemplo. Então isso também influi no planejamento de carga da chegada dos navios. Ok? O take anual é importante para que a gente planeje essa operação integrada de forma antecipada também. E vai nos ajudar a entender o processo de chegada de navios para aumentos de previsão de demanda. Ou seja, vamos supor que sua operação hoje está operando a 10 milhões de toneladas por ano. E você quer compreender a capacidade produtiva global quando você atingir a marca de 15 milhões. Como que esse mix de navio, essa estratégia de operação que você traçou, esse espalhamento de carga, ou seja, esse plano de carga por tipo de chegada de navio e esse take anual vão influenciar em todo esse sistema integrado, na sua logística, na sua ocupação de recursos, na sua questão de estocagem, nos seus custos operacionais, enfim, até chegar na sua ruptura de processo. É importante essa análise. A questão dos lay days, aí vocês vão entender mais para frente que existem 2 tipos de análise para chegadas de navio, que é quando a gente na ferramenta, na solução de tomada de decisão, nós imputamos já direto a configuração da fila de navios que a gente quer para o sistema, ou a gente de forma estratégica deixa o sistema gerar uma demanda aleatória, baseada nos dados históricos da sua operação. Então os lay days aqui seriam os prazos em que os navios podem chegar no porto sem serem penalizados, Ou seja, de forma contratual, o navio ele tem um período certo para poder chegar no porto e poder atracar e fazer sua operação. E o processo de chegada em si como todo, na solução para tomar de decisão, nós vamos representar esses processos produtivos funcionando na sua realidade, na sua normalidade. Primeiro entendendo a questão do cenário baseline, que é o cenário produtivo atual, para depois entender os cenários que a gente quer avaliar de forma futura. Ok, pessoal? E agora nós vamos ver de forma prática, através do case que a gente citou anteriormente, como a gestão da tomada de decisão é importante para operações portuárias. E é o case de um dos nossos parceiros, a ArcelorMittal, juntamente com a minha empresa, do qual eu sou cofundador, SSI, que tem foco nessa área de gestão da tomada de decisão. O projeto teve como vertente o dimensionamento das operações portuárias e pátios de carvão da ArcelorMittal no terminal de Praia Mole, no Espírito Santo. Então é importante a gente compreender que nesse sistema em específico existe um prestador de serviço logístico, um operador logístico, que é a empresa que opera o porto, pois a ArcelorMittal não é proprietária do porto. Então, no caso aí, a Vale opera o porto para a ArcelorMittal e para outros players além dela. Então a ArcelorMittal tem um take anual no qual a Vale opera, faz o descarregamento desses carvões que vão em direção aos pátios de carvão da ArcelorMittal. E compreender essa sinergia de todos os processos, seja do seu operador logístico que está ali atrelado à operação portuária, aos berços, aos descarregadores de navio, as correias transportadoras, as regras de decisão para empilhamento desses materiais nos pátios, as regras de segmentação dos pátios por tipos de produto, a questão dos contaminantes, se os produtos podem estar próximos ou não, das regras de decisão do sistema de consumo interno da ArcelorMittal
para poder abastecer as zonas de consumo através dos sistemas de recuperação e o atendimento das zonas de consumo através do mix de carvões para que as áreas produtivas atendam à demanda produtiva. Então é importante a gente compreender que é um projeto de um nível de complexidade muito alto, que não envolveu somente a ArcelorMittal, mas o seu operador, que é a Vale nesse caso. Então a gente vai falar aqui de forma bem simplificada quais foram os 6 principais objetivos desse grande projeto, para que vocês possam entender a importância das ferramentas de tomada de decisão para o sistema portuário e retroárea nesse caso, ok? Então o primeiro item, dimensionamento de recursos e processos. Nós fizemos um mapeamento para compreender o dimensionamento dos berços, ou seja, o commitment dos berços, o dimensionamento do pier, entender a ocupação dos descarregadores de navios, entender a ocupação das correias transportadoras, que são os elementos que transportam os carvões descarregados do pier até o sistema de pátios da ArcelorMittal, as empilhadeiras, que são os equipamentos que empilham esses produtos nos pátios de forma segmentada e através das estratégias de operação da ArcelorMittal, o sistema de recuperação através dos equipamentos recuperadoras que provém esse volume do pátio em direção às zonas de consumo e as zonas de consumo. Então a gente vai estar dimensionando todos esses recursos e processos de forma sinérgica, de forma integrada, baseando-se através da chegada de navios, da sazonalidade do negócio na ponta da cadeia, que é o pier, ok? No segundo item, após a gente fazer esse dimensionamento, a gente vai compreender as restrições que todos os processos têm, não somente da ArcelorMittal, mas também do operador logístico Vale. No caso específico para esse projeto, a Vale é o prestador de serviço, então ela tem que prover condições operativas para descarregar o take anual da ArcelorMittal. Então o dimensionamento ele foi focado nas operações Arcelor de forma a compreender o quão a Vale precisava disponibilizar os recursos e o sistema para que a Arcelor pudesse produzir o que ela demanda por ano, ok? No terceiro item, a gente identificou os gargalos da operação e entendeu quais foram seus impactos de forma integrada, ou seja, desde a ponta do processo, que seriam os berços, até as zonas de consumo. Então isso tem impacto sim lá na capacidade produtiva das áreas de consumo, ou seja, se está faltando produto dentro de casa, nos pátios, as zonas de consumo podem perder produção, ou seja, terem custos a mais operativos durante o ano. Entender também o planejamento integrado, afinal a ArcelorMittal ela depende desse prestador de serviço. Não somente o take anual da Arcelor é descarregado nesse porto, mas também de outros players e da própria Vale. Então compreender o nível de serviço da Vale necessário para o projeto é importante para que a ArcelorMittal chegue no resultado que ela deseja durante o ano, ok? Melhoria de infraestrutura, configurações de cenários futuros para entender o que a ArcelorMittal precisa para chegar no resultado planejado futuro, ou seja, eu vou entender os dados históricos de operação para aquela demanda que ela quer avaliar, ou seja, para o cenário baseline, e eu vou entender demandas produtivas, seja de menor volume ou maior volume, até porque ela precisa também sinalizar para o seu operador logístico que essas previsões podem mudar, e essa flutuação também impacta no serviço que a Vale fornece para a ArcelorMittal. Num segundo momento, após fazermos toda a avaliação do cenário baseline e cenários elencados, através das ferramentas de simulação de processos produtivos, nós entendemos as melhorias de infraestrutura que a ArcelorMittal de forma interna precisa fazer para poder alcançar as demandas que ela almeja ao longo do tempo. E com isso passar para o próximo nível de análise, que é a otimização dos recursos integrados da própria operação da Arcelor. Lembrando, pessoal, no caso aqui da Vale em específico, o nosso estudo foi um pouco mais simplificado, porque o objetivo do projeto é entender como o operador logístico vai fornecer o serviço para a ArcelorMittal e não estudar o fornecedor num nível de detalhamento muito fino. Mas as operações necessárias, ou seja, a questão do porto, a demanda em que a Vale trabalha volumetria para ela e para outros players, além da ArcelorMittal, foi considerado, ou seja, volumetria anual do terminal de Praia Mole foi considerado. Toda essa demanda, seja ela de volume versus navio, foi considerada no sistema.
E o sistema ele é através de navios carga única ou parte-cargo, ou seja, vários tipos de produto dentro do mesmo navio, o que ainda eleva o nível de complexidade da operação, visto que a gente tem diversos tipos de combinação de descarregamento, ok? E agora, pessoal, daqui para frente nós vamos para a telinha do computador para entender de forma prática como esse item número 1, chegada de navios, é avaliado nesse sistema, nessas soluções, e entender que tipo de ganho de análise, seja ela nos inputs das informações e seja ela nos outputs das informações. Um abraço e vamos lá!